Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions. Startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Bom dia, eu sou Rafael Urbaneto Pérez e hoje no podcast Campo Afora iremos receber mulheres que atuam no agronegócio. Então estão aqui conosco no programa Campo Afora Lisandra da Rocha, empresária do agro, e Raquel Schmatz, engenheira agrônoma, especialista em desenvolvimento no mercado Yara Brasil Fertilizantes. Bom dia, como estão? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Gente, para dar início a esse nosso programa, eu gostaria de perguntar a vocês, né, a respeito dessa questão da mulher ligada ao agronegócio. Qual visão vocês têm a respeito dessa temática, a respeito dessa nova realidade que faz parte do agronegócio, que é a mulher cada vez mais liderando, né, com competência, com capacidade, trazendo essa questão do brilhantismo feminino também ao agronegócio. Como é que vocês veem isso? Bom, olá, tudo bem? Eu sou Lisandra, sou empresária do agro, sou gestora e proprietária da Fazenda Dom Antônio, aqui em Santa Flora, Santa Maria. É um desafio, né? A gente vem há muitos anos nesse meio machista, né? Que é muito machista, mas hoje a mulher já está mais empoderada, já está mostrando qual é o meio que ela tem competência, assim como o homem, ela também tem competência para estar nesse meio. Tanto que as decisões hoje eu acho que são mais em conjunto, né? É o casal que toma a decisão, não é só o homem ou só a mulher. Eu acho que a decisão já está meio a meio, a gente já tem uma participação mais forte, porque o brilhantismo entra nesse meio. A gente é mais delicada, mais cuidadosa, mais detalhista, né? Então a mulher tem esse lado, o jeito para chegar nas pessoas, nos colaboradores, para fazer as compras dos produtos, né? Então a mulher tem mais esse meio de pesquisar mais. O homem, né, já é aquela coisa assim, é isso aqui que eu preciso, vamos comprar isso aqui, não tem que pesquisar, não quero saber mais fórmula, não quero saber mais nada, né? Então, hoje eu estou aqui muito, muito feliz, né, em estar nesse programa mais uma vez, e com a Raquel aqui, porque eu digo assim, adoro fertilizante, adoro novas aventuras, adoro pesquisar novas fórmulas, que eu acho que é por aí, né? Então, assim, fico muito feliz e acho que o nosso lugar no meio rural está garantido, cada vez estamos chegando mais, de mansinho, devagarinho, mas estamos marcando as nossas presenças no meio rural. Então, eu acho que é bem por aí. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. E tu, Raquel, qual é a tua percepção em relação ao perfil feminino dentro do agronegócio? Bom dia. Queria agradecer mais uma vez, então, o convite, né? Eu sou a Raquel Schmatz, sou engenheira agrônoma, tenho doutorado em ciência do solo pela UFCM, né? E estou como especialista em desenvolvimento na Yara Brasil Fertilizante. Eu entrei, né, assumi o cargo e faz já quase 4 anos que eu estou na Yara. Então, é um desafio muito grande. Por que eu digo isso? Porque ainda o mundo do agro, ele ainda, o maior percentual é masculino, né? Então, a gente tem ainda muitos desafios. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio, nós temos muitas oportunidades. A gente tem muito espaço. Então, isso é muito importante. Como a Lisandra disse, a gente tem esse lado mais feminino,
a gente é mais detalhista, nós temos esse cuidado maior, essa percepção. Então, é uma ferramenta que alia muito essa condição hoje nós dentro de uma empresa. Então, no meu foco, né, de especialista, a gente consegue ter essa visão e abranger mais. Então, é saber como lidar melhor com as situações. No agronegócio, a gente tem diversas situações que nós necessitamos ter esse feeling de saber qual o momento, como, né, fazer. Não é só uma venda, então é fazer o todo. E eu vejo que hoje a mulher tem muito esse papel nesse negócio, né, da gente conseguir estar mais presente, estar, né, tomando mais decisões, então auxiliando isso. E a gente vê muito, além das empresas estarem com esses programas de terem mais mulheres, né, a gente vê isso também diretamente na propriedade. As mulheres estão assumindo posições, muitas vezes não de liderança, né, muitas vezes elas auxiliam. Eu vejo que é uma mudança que a gente precisa ainda ter, essa questão de ter a postura de liderança, de liderar. Mas, com o tempo, eu vejo que isso tem um crescimento muito grande, porque a mulher tem essa postura de conseguir assumir novas posições e desafios. Perfeito, perfeito. E trazendo agora um pouco sobre a percepção, esse ano nós tivemos uma catástrofe climática no estado do Rio Grande do Sul, inclusive agora nos festejos do 7 de setembro, né, tivemos inúmeras mensagens de força ao povo gaúcho, e eu gostaria de saber de vocês, enquanto mulheres que estão ligadas ao agronegócio, qual a percepção que vocês tiveram a respeito dessa catástrofe climática e quais impactos, né, como é que isso impactou a visão de vocês em relação ao agronegócio, essa relação entre o produtor rural, o clima, né, enfim, e a questão do tempo, o quanto a gente pode ou não ser refém, o quanto as tecnologias podem auxiliar também na questão da administração do agronegócio. Se vocês puderem trazer um pouco da visão de vocês a respeito desse todo que passamos recentemente. Nós passamos uma catástrofe, assim, gigantesca, né? Foi uma perda muito grande, né? Tudo que a gente sofreu, todo o estado sofreu, né? O pessoal do agro, que nem diz outros, se a gente não produz, a cidade não janta, né? A cidade não come, né? Depende do agro, a gente depende disso. Tudo que a gente vive, a gente depende do agro. Assim, vai muitos anos até a gente recuperar toda essa parte que foi degradada. Não é do dia para a noite, não é esse ano, não é o ano que vem. Vai muito tempo. Tem muitas lavouras que não vão poder ser plantadas esse ano porque não tem condições, né? A areia que veio, que os rios trouxeram, que a água trouxe, tem muita gente que está com lavouras debaixo da terra, da areia, que não tem como. Que o custo é muito alto para tirar e não tem onde colocar, né? A gente está vendo aí cidades que foram devastadas inteiras. Então, se tu pensa, na cidade aconteceu isso, no campo... O lixo da cidade está todo no campo, né? Sendo bem, como é que eu vou te dizer, bem prática, né? Então, até nós recuperarmos essa terra, nós vamos muito longe ainda, né? E aí entra os fertilizantes, porque agora a gente vai ter que mudar toda a formulação que a gente usa. Não é aquele básico de sempre, né? O arroz com feijão que a gente sempre usou todos os anos. Então, agora a gente vai ter que buscar tecnologias novas, porque a gente está lidando com não só com essa catástrofe, com os resquícios ainda dela, mas a gente tem que se preparar para novas, porque isso não né, pode acontecer de novo, a gente não sabe. A gente é refém do tempo, né? O agricultor é o que mais reza, mas é o que mais depende do tempo, né? Se chove ou se não chove, a gente está lá esperando isso, né? Então, a gente depende disso, depende do tempo. Então, eu peço assim, como nós temos a nossa doutora aqui, né? Então, para ela trazer novidades para nós e atender nós cada vez melhor também com essas tecnologias novas, né? Para ver o que a gente pode fazer para recuperar mais rápido, né? Eu vejo assim que nós temos um foco muito grande. Até na semana passada a gente estava reunido com um grupo de consultores, de pesquisadores, para tentar entender o que nós, como empresa, como cidadão, onde a gente pode auxiliar. Porque o que acontece? A gente olha muito a propriedade em si. Será que é só a propriedade? Tem um todo. Se nós pegar uma lupa e a gente olhar,
problema estrutural é muito maior. Por exemplo, o produtor tenta recuperar uma área. A gente tem a região central, que a gente sabe que está extremamente devastada. Vai levar muito tempo para recuperar esses solos, né? Se perdeu a camada que levou anos para se construir, né? Talvez já não tinha um perfil de solo, que é, então, para fazer a questão de estruturação, se perdeu. Ou veio de longe uma areia, um outro tipo de solo, que muitas vezes não traz nutrientes, ou aumenta os teores de nutrientes, ou diminui. Então, a gente tem um processo muito grande. E aí, o que pode acontecer? Bom, não tem essa recuperação, vem outra chuva, talvez de menor intensidade, mas o estrago talvez pode ser maior. Então, o problema é gravíssimo, né? E a recuperação, ela não parte apenas de nós termos tecnologias, mas sim usá-las, as tecnologias, mas também de ter um conjunto, né, de várias esferas se unir e fazer com que ocorra essa recuperação, que a gente possa, então, ter essa recuperação do solo com diferentes plantas, que entra uma questão muito importante. Bom, vou usar uma planta que não dá um retorno econômico. Será que o produtor ele consegue se manter até a próxima safra? Por exemplo, a Lisandra falou, já está chegando a safra. Por exemplo, nós temos áreas de arroz, de soja, que talvez o produtor não vai conseguir entrar, porque ele não conseguiu entrar com o maquinário para tentar alinhar novamente a sua área. Então, a gente tem e aí colocar uma planta de cobertura, mas e qual que é o retorno em dinheiro? Ele vai fazer um investimento e não vai ter esse retorno. Então, é grave a situação todas essas esferas, né? Então, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, de todas as esferas em conjunto, não é só o produtor. Ele talvez sozinho não vai conseguir, né, organizar novamente a sua propriedade. E ele depende disso. O que dá retorno, rendimento para o produtor é a sua propriedade. Mas de que forma? Como? Né? Então, são várias perguntas que ainda a gente está buscando entender e tentando, né, ter esse contato com o produtor onde a gente pode ajudar. E, com certeza, usar um fertilizante de melhor tecnologia, uma formulação ideal, vai auxiliar também, né, para economizar muitas vezes na questão financeira e ter um rendimento maior ali na frente. Perfeito. Ontem até eu acho que o programa Campo Afora, ele trata sobre diversas temáticas, né? E ontem foi veiculada uma matéria sobre abigeato na região sul do estado, onde alguns pecuaristas estão sofrendo, né, com o abigeato, que é algo que infelizmente é costumeiro em nosso estado. Inclusive, recentemente eu participava também do programa e nós falávamos sobre a importância do aprimoramento, mas também do aparelhamento da Polícia Civil em relação a termos de CRABs, né, em todo o estado. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa matéria que foi veiculada ontem foi o furto de animais, porém foram localizados animais porque estavam sendo monitorados. Eram animais que estavam utilizando aquelas coleiras de geolocalização e tudo mais. E eu acho que muito, e especialmente tu, Raquel, tu tem muita propriedade em falar a respeito da tecnologia, mas a tecnologia atrelada ao produto pelo qual tu trabalha, tu acredita naquele produto e a importância desse produto para o solo. Trabalhando um pouco além também, outras tecnologias que vocês podem, se vocês pudessem dividir conosco, talvez na tua experiência em visitando grandes propriedades, a tua experiência, Lisandra, em relação à tua propriedade, o que tecnologicamente, o que mudou de uns tempos para cá? Vocês têm investido em alguma questão ligada à câmera, monitoramento, algum aplicativo específico, alguma questão, enfim, eu acho que quando a gente trata da questão do agronegócio, ele é toda uma cadeia, né? Até chegar nessas questões, relações com o governo, precificação da soja, qual é o momento adequado da venda do grão, né? O que vai ou não vai impactar, enfim, mas mais especialmente em relação a essas tecnologias que fogem um pouco sobre o fertilizante. O que vocês têm de novidade assim para poder dividir com o nosso espectador? Eu acho que aqui falo por toda a região de Santa Flora aqui, né? Santa Maria, o pessoal aqui sofre bastante com o abigeato. Uhum. A gente tem bastante casos de abigeato. E quase todo mundo ali, o pessoal aderiu às câmeras. Todo mundo tem monitoramento, tá direto. Monitoramento, alarme, isso aí já é uma coisa que já faz anos já. Não é de agora. Tecnologia, eu acho que o produtor, ele não vive mais sem tecnologia, né? Tanto que a gente não vive mais sem celular. Eu acho que já começa por aí, né? Então, tu tem que te adequar
ao mundo. As tecnologias estão aí. Não é para... Como é que eu vou te dizer assim? Não, é para somar. Né? Para somar para o produtor, para todo mundo. Para somar. A gente usa máquinas mais novas, com tecnologias, piloto automático, as plantadeiras todas são de precisão. Então, isso aí, hoje em dia, é direto, não tem. Quem quer produzir, tu tem que usar tecnologia, senão tu não produz. Eu digo, porque quando a gente começou, vou te contar um pouquinho da minha história, quando a gente começou com a plantadeira, não tinha... as linhas não eram monitoradas, né? Era simples, bem simples. Aí a gente gastava, tu ia calculando quanto que dava, mais ou menos, contando os grãos, quanto... Hoje não. Hoje é tudo de dentro do trator, tu vai lá, aperta o botãozinho, lá tu diz, eu quero botar tantos grãos por metro, quero botar tanto de fertilizante por linha, por hectare, tudo de dentro do trator. Então, isso aí hoje em dia, se tu não fizer isso, tu tá perdendo, já começa por aí, porque tudo é caro. Né? Então, tu tem que ter essas tecnologias, não é porque tu acha assim, porque eu tô ficando atualizada, não. Tu tá economizando. A tecnologia vem para te auxiliar a economizar, porque daí tu já sabe realmente quanto que tu tá colocando de fertilizante, quanto que tu tá colocando de produto, de medicamento para soja, ou para soja, ou para o milho, qualquer grão, qualquer um. Então, tu já está sabendo quanto que tu está colocando para economizar. Isso é economia para o produtor. Né? Então, assim, tu sabe quanto que tu gasta de óleo diesel, porque não, a produção não é só, né, o grão lá no final, quanto que vai dar para mim vender, quanto que vai estar agora para vender a saca de soja. Não. Tu tem que somar tudo. Quanto que tu gasta de óleo diesel, quanto que tu gasta com o colaborador que está lá atrás, né, auxiliando, quanto que tu gasta com pneu, a tua máquina, quanto que vai sair para fazer toda a manutenção dela. Então, o custo não é só o lucro no final, mas tu tem que tirar todo esse custo que tem no começo. Hoje em dia, se tu não botar uma tecnologia, se tu não pegar máquinas novas, tu vai gastar muito. Né? Então, tem tudo isso. E hoje em dia já está vindo até trator elétrico. Então, tudo para baixar o custo, para o produtor produzir mais em menos tempo. As máquinas estão cada vez maiores, né? Porque a nossa faixa de produção está cada vez menor, a nossa janela produtiva para te colher ou para te plantar, cada vez ela está se estreitando mais. Então, tu tem que botar mais tecnologia, as máquinas têm que ser maior. Outra, a gente não consegue nem colaborador, né? Tá complicado para te achar um colaborador. Então, tu aumenta as máquinas, tu aumenta todo o teu recurso que tu pode para te plantar em menos tempo, para te colher em menos tempo, com mais precisão, com mais tecnologia, para te colher um grão de qualidade melhor, porque aí também tem o valor agregado a isso. Né? A gente está vindo desse caos, muita gente não colheu, né? Muita gente ficou esperando, vai abrir o sol, vai secar, e deixou e foi deixando, acabou que não colheu, ou quem colheu podre. Né? Então tem o grão, hoje o grão está de má qualidade, mas quem colheu antes, como é que foi? Como é que ficou o grão antes? Né? Então, essa tecnologia que a gente está investindo, tu já está com valor agregado ao grão também. Tu já está colocando um valor ali, porque tu está dando mais, que nem dos outros, tu está alimentando mais aquele grão, tu está botando mais tecnologia, ele está vindo com mais produtividade, mais qualidade. Então, esse aí tem um valor agregado. E hoje, se tu não botar tecnologia, não tem. Isso em qualquer lugar, né? Em qualquer área. Não existe. Então, assim, tem que investir? Tem que. É caro? É. Mas o retorno vem. Isso é certo. Perfeito. Eu vejo uma questão assim, eu sempre digo, né? O produtor rural é o cara mais esperançoso que a gente conhece. Por quê? Porque ele vai trabalhar, muitas vezes, ele não vai ter estabilidade produtiva. Hoje a gente tem várias ferramentas que nos auxiliam para ter essa estabilidade produtiva. Por exemplo, usar um bom fertilizante, lançar a mão do uso de irrigação. Todos esses fatores auxiliam a gente a ter estabilidade produtiva. Mas é
muitas vezes o produtor não tem acesso a isso, ou não tem também a questão do dinheiro para ter, muitas vezes, lançar mão dessas tecnologias. Mas eu vejo que a partir do momento que o produtor faz a adesão da tecnologia, ele não volta mais atrás. Porque facilita muito o trabalho dele, automatiza muito essa utilização. Essa questão de colaboradores também é uma questão que a gente tem observado muito. Então, está cada vez mais familiar, né, a propriedade. Como que tu vai tocar uma propriedade maior com 2 ou 3 pessoas? Aumentando o maquinário, aumentando o uso de tecnologias. Então, hoje a gente vê que tem muitas ferramentas que elas auxiliam, né, para a gente lançar a mão disso. Então, é uma questão assim que tecnologia está muito aliada ao ganho de produtividade, à rentabilidade e tu ter essa estabilidade produtiva. Então, tu consegue ter um melhor monitoramento da tua propriedade, né? Então, antigamente era isso. Vou medir ali, tá caindo, vai cair 300 quilos de adubo. Tu faz uma medição. Chegava na metade, tinha caído 200. Muitas vezes a regulagem não estava correta. Hoje, se tu tem a questão, né, da precisão, tu consegue saber quanto que está caindo no momento. Então, para te ver o quanto isso vem aliar, né, a questão do produtor, né, de fazer um melhor manejo na sua propriedade. Só que, claro, é uma tecnologia cara, né, talvez não é para todo mundo, sim, mas conforme vai tendo a evolução, o que a gente observa nesse tempo que eu estou, que não é muito, que está ocorrendo essa evolução, desde o pequeno até o maior, né? O pequeno também está conseguindo, o pessoal vem adaptando essas tecnologias. Então, isso é um ganho para toda, né, a agricultura. Gente, e seguindo nessa linha ligada ao agronegócio, mas também uma das questões que foram trazidas aqui na pauta é... até que ponto, e aí eu vou ampliar um pouco, aqui fala em eleições municipais podem contribuir com o agro, né? Mas qual a percepção que vocês têm a respeito da relação entre o agronegócio e o governo? O governo, quando eu falo governo, eu estou governo lato sensu, né? Não somente o governo municipal, mas também governo estadual, governo federal. É uma pauta que é interessante porque vira e mexe, ela vem à tona, a questão do agronegócio, ele se tornou muito importante nessas questões políticas. E aí, qual é a percepção que vocês têm a respeito da influência ou a interferência do agronegócio? Vamos trabalhar agora com as questões municipais, né? Qual é a percepção que vocês têm a respeito disso? O nosso governo está deixando a desejar, né? É complicado, essa é uma questão bem complicada, né? Se tu for ver, quem sustenta o nosso país é o agro, né? O PIB, quem mantém ali, nós temos uma taxa, é o agro, né? Claro que se tu for ver, o agro hoje ele sustenta, mas ele não elege um político. A força do agro está no dinheiro mesmo, tá na base aquela ali para manter, mas eleger alguém nessas questões ele tá, porque a gente daí entra nessa questão dela, né? A propriedade está muito familiar, né? Então está diminuindo. Hoje em dia a cidade está muito grande, o povo veio todo, debandou todo para a cidade e esqueceu do campo. Então o campo está abandonado, né? Nós não temos estradas. Tá, o interior, quem for no interior de nem só Santa Maria, né? Eu acho que tu pega todo o estado aqui, tá um caos, né? Toda essa tragédia até agora, que nem diz outro, a gente está remando, continua remando, esperando o governo fazer, o governo não faz, e daí o povo mesmo se uniu, todo mundo, tanto o agro quanto o pessoal das indústrias, todo o comércio se uniu para reerguer a nossa cidade, o nosso estado, e o governo, tipo, a gente está esperando, tá? E aí, vamos fazer o quê? Né? A gente não pode esperar para amanhã, é hoje, né? O povo está pedindo, o povo está chorando. Não é só o agro, eu acho que todo mundo. Eu acho que daí engloba todo. É a cidade, é campo, é a vila, é a comunidade lá,
né, que perdeu a ponte, que caiu a casa, que perdeu tudo, que não tem alimento, que não sabe o que vai produzir, é o pequeno, é aquele bem pequeno que está lá, que não sabe o que vai fazer porque não pode voltar para casa, não sabe o que vai comer, não sabe o dia de amanhã, tem crianças ainda que não estão na escola até hoje. Então, assim, o governo está deixando a desejar. A gente, o povo mesmo, todo mundo se uniu, os empresários se uniram para reerguer. E os nossos políticos, cadê? Só aparece agora porque é ano de eleição. Então, assim, é uma questão complicada de tu falar assim, sabe? De tu perguntar, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Uhum. Realmente, assim, da parte da política, eu acho que todo mundo está deixando a desejar. A tua percepção enquanto produtora rural, após essa catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, né? Tu acredita que não houve um empenho correto? Qual é a tua percepção em relação, não somente, talvez tu falaste de governo, acredito que tu estava falando do governo federal, mas eu digo no geral, né? No geral. Tu acredita que poderia ter havido um empenho melhor da questão do governo? Com certeza. O governo, tanto o federal, nem se fala. O estadual tentou, né? O municipal acho que ainda está buscando mais, está indo mais atrás de tentar recursos para a gente. Porque, se tu for ver da política mesmo, só os empresários. Os empresários que se juntaram para tentar reerguer o quanto antes o pessoal que nem diz outro, o mutirão. Né? Eu, além de produtora, também faço parte ajudei nessa parte dos desabrigados, de ir resgatar as pessoas, né? Além de produtora, sou jipeira, né? Então eu fui resgatar muitas pessoas. A gente ajudou em toda essa parte aqui. Eu vivi esse caos, né? Eu digo assim, a gente não só viu na televisão, mas eu convivi com esse caos. Então eu digo assim, a política deixou muito a desejar. Esse ano está mostrando que a gente está precisando de novas lideranças, que a gente está precisando buscar coisas novas, ajuda, eu acho que uma cabeça nova, sabe? Porque a gente está acostumado a andar assim, né? Que nem o boi lá fora vai sempre para o mesmo lugar, vai pastar ali, não sai dali, ou ele vai procurar onde tem um pasto melhor, né? Então, eu acho que a gente está precisando disso. Já que veio esse ano, esse caos, eu acho que está aí para a gente parar e pensar que a gente precisa de gente nova, de lideranças novas, de cabeças abertas, né? A gente está buscando uma coisa, tecnologia, e por que a gente vai ficar sempre no passado? Então, eu acho que tem que dar abertura para o novo. Eu acho que a gente está merecendo isso. E eu acho que o povo está precisando disso. Sabe? Conhecer gente nova, vir novos governantes, sair daquele beabá de sempre. Né? Não estou falando do A ou do B, mas eu acho que a gente merece. Se a gente busca tecnologia, se a gente busca melhorar, eu acho que na política também a gente busca. Perfeito. E Raquel, a tua percepção em relação a essa questão do governo e pesquisas de fertilizantes, qual é o cenário, por exemplo, do Brasil nessa questão da pesquisa de fertilizantes, o cenário mundial, por exemplo, se tem algum país que se destaca na questão da busca, né? Qual a interferência dessa questão climática que nós passamos recentemente em novos estudos, ou estudos que já estão se desenvolvendo, se tu pode nos passar um pouco desse cenário? Claro. O que a gente vê hoje, sim, né, nessa questão? Nós, como empresa, há muitos anos, com essa questão da tecnologia embarcada nos fertilizantes, hoje a gente trabalha com soluções de baixo carbono e de baixas emissões de gases de efeito estufa, já que hoje é um dos principais problemas que a gente vem enfrentando, né? E a gente pode observar que realmente essa questão, o aumento das queimadas, tudo isso tem muita relação. E diretamente prejudica o agronegócio, né? Então, a gente vê isso. Então, já há muitos anos a gente vem trabalhando, né? A gente sai daquela questão das commodities, que é as matérias-primas, por exemplo, o potássio, o fósforo e o nitrogênio, e a gente vem com tecnologias embarcadas que, na produção, já diminuem a emissão dos poluentes. Então, a gente tem catalisadores nas fábricas, por exemplo, na Noruega, né? Que nós somos uma empresa, uma multinacional internacional.
a gente já trabalha com isso, para diminuir esses efeitos ambientais. E, consequentemente, nós temos produtos que diminuem as emissões também para a atmosfera, ou seja, que vão contribuir para aumentar a produtividade e diminuir as emissões, né? Então, a gente tem trabalhado muito com isso também. E é muito assim, essa questão é extremamente complexa, né, quando a gente fala, porque o que acontece? Talvez algumas pessoas estão contentes, umas pessoas estão descontentes. Então, eu vejo que o limiar, ele é muito difícil, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar no que a gente acredita que é o melhor para a solução ali para o produtor, né? Então, nós temos isso. E, mundialmente, a gente vê que tem esse movimento para melhorar a questão de ter produtos mais... né, que sejam menos poluentes e tal, que aumentam o sequestro de carbono, mais sustentável. Então, eu acho que é essa a palavra, a gente está buscando. Então, além da tecnologia, hoje, daqui para frente, a palavra é ser mais sustentável. Então, é usar um fertilizante que já lá na produção emite menos, que vai aumentar o sequestro de carbono e que vai perder menos óxido nitroso, dióxido de carbono e metano, que são os gases poluentes. Então, a gente está muito nessa linha. E vocês vão poder observar isso, que daqui para frente isso vai ser a pauta do momento. A gente está buscando isso. Porque as enchentes nos mostraram isso, que era para ter... a previsão era daqui não sei quantos anos. E aconteceu. Aconteceu agora. Então, o que nós podemos fazer? Não só como governo, mas também como população, como empresário, como, né, especialista. O que a gente pode fazer para melhorar a situação que a gente está vivendo e daqui para frente tentar, né, alguns meios para sempre estar à frente e melhorando isso. Estar preparados, porque talvez não é a última, né? E a gente... Tomara que seja a última, né? Aconteceu em setembro de 2023, não vai mais acontecer. Maio foi maior. Então, a gente tem que estar preparado. Claro que a gente não quer que aconteça, mas estar preparado, como agir, né? E eu acho que a ação, ela se inicia desde agora com o uso dessas ferramentas que a gente tem. A minha percepção em relação a essa vinculação do clima e do agronegócio, eu acredito que o que ocorreu esse ano ligou um alerta em todos os produtores, né? Respeito da fragilidade também. Porque, né, quem mais perdeu foi, além da cidade, claro, o pessoal perdeu muito, foi o produtor, né? A gente tem uma esfera, por exemplo, a região sul foi muito afetada, a região central foi muito afetada com alagamento, perda de solo, mas o trabalho também em região Dom Pedrito, Santa Vitória do Palmar, o pessoal não conseguiu entrar para colher, perdeu por inundação, porque não conseguiu entrar nas áreas. Então, tu faz todo um planejamento, tu planeja a tua safra toda e chega no final e tu não consegue colher o teu resultado. Uhum. E isso é muito difícil. Frustrante. É frustrante tu não ter teu resultado. E pergunta se os produtores agora já estão preparando novamente a área para semear de novo. Tu entende? E aí o investimento, o dinheiro, da onde vem? O ciclo não Raquel, fecha. Se tu me permitir contribuir claro, com a tua colocação, esses tempos eu falava com um amigo meu que é corretor de imóveis. E o impacto desta catástrofe climática nas questões ligadas à cidade, porque a gente pensa o seguinte, as pessoas, nós estamos falando aqui do agronegócio, do campo, como se isso não trouxesse reflexos direto para as pessoas que moram no município, tais como... enfim, fica mais caro o alimento, o giro da cidade, giro do capital. Isso aí, porque o que acontece? O produtor sai do interior e vai para a cidade fazer as suas compras. Diminui o dinheiro, vai deixar de fazer um investimento na cidade. Claro. Então, um exemplo clássico, o teu amigo corretor de imóveis, diminui a venda, a compra, a aquisição por imóveis. As pessoas começam a cortar. Elas vão começar a cortar para tentar se manter ali no meio. É o ciclo, né? O produtor plantou, colheu, o que ele vai fazer? Ele vai lá trocar de caminhonete, né? É a primeira coisa que ele vai fazer, né? Ele vai lá, esse ano não tem. Ou tu vai lá investir nas máquinas. Esse ano, quem diz assim, tivemos vendas recordes na Expo Inter. Né? Mas, será? Eu me pergunto. Tu para e pensa assim, com tudo o que aconteceu. Aí tu entra, os bancos não liberaram investimento, o governo não liberou investimento,
né? O juro está cada vez mais alto. E aí? E o produtor vai plantar onde? Se ele tem que arrumar a terra ainda, mas ele não tem recurso para arrumar. Porque ele não colheu nem para pagar o financiamento do ano passado. Né? Então, e outra coisa, né? Não foi a catástrofe das enchentes unicamente. Nós viemos de 2 anos anteriores de estiagem. Isso. Então o produtor ele já vinha com esse problema, né? A gente vê assim isso, né? Que tá fragilizado e tal. Mas a gente precisa, eu acho que nós, como cidadãos, e empresa, né, é buscar soluções e alternativas, né? Levar alternativas também para esses produtores, né? Claro. Acho que esse é o principal papel fundamental, é levar alternativas, é auxiliar. Talvez sozinho ele não vai conseguir pensar em alternativas, mas nós, olhando de fora, olhando com uma lupinha lá, talvez a gente consiga, né? Perfeito. E uma outra questão também que foi trazida aqui é a respeito do produtor ser mais sustentável. Acredito que tu tocaste no tema, mas, enfim, ouvi aqui um pouco da Lisandra a respeito dessa questão da... como é que tu vê esse papel da sustentabilidade, embora seja uma pauta, né? É uma pauta política, mas eu vejo que as pessoas falam sem nunca ter, né? Eu sempre brinco, tem pessoas que não sabem a diferença de um pé de soja e um pé de trigo, por exemplo, né? Nunca entraram numa lavoura, mas se apoderam daquela pauta como se fossem, enfim, né, se preocupassem realmente com as questões ligadas ao campo, com as questões ligadas ao solo, com as questões ligadas à produtividade, enfim, todos os desdobramentos que a gente tem ligado ao agronegócio. Mas para além dessa pauta política e tudo mais, a respeito daqueles que efetivamente colocam a mão na massa, aqueles que efetivamente trabalham no seu dia a dia, qual a visão que vocês têm a respeito dessa questão da sustentabilidade, né? Qual a importância disso, até que ponto já está sendo repensado o manejo do solo, essas questões, visando essa questão da manutenção do solo e uma vida mais longa a respeito do solo. A sustentabilidade hoje é vida, né? A gente precisa disso, aí volto a dizer também, porque é economia para o produtor, né? A sustentabilidade não é só tu pegar e tu tem que escolher as plantas que tiram menos do solo e que te dão mais rentabilidade, né? Qualquer grão, assim como o gado também, né? Os animais também, tu tem que ver qual é os animais que te dão um retorno maior. Então, isso já é uma prática sustentável. As máquinas hoje, se tu não pegar uma máquina mais tecnológica, tu não vai ter sustentabilidade, porque tu vai gastar mais. Então, tudo que tu fizer de economia, tu está sustentando, tu está sendo mais sustentável. O básico que eu acho que o pessoal da cidade ainda acha que o campo não faz, mas as embalagens dos produtos, a gente tem que trazer para a cidade, a gente tem que devolver, né? A gente já tem, na minha propriedade lá, a gente já tem, o que é plástico, o que é vidro, eu trago para a cidade, coloco no containerzinho ali, que é para cada coisa. Então, a gente aprendeu a fazer isso, porque isso é uma educação que vem de casa. A gente já tem que se acostumar. Se for ver hoje, com tudo que aconteceu, que está lá em Canoas, Porto Alegre, lá, eles não têm mais onde botar lixo, né? Então, eu acho que se tu começa a fazer uma prática um pouco... O papelzinho de bala, que tu toca no chão, aquilo ali... já começa por ali para pegar e atacar os rios, né? E começar... já começa o caos por aí, né? Então, a sustentabilidade não é só o que eu vou produzir de melhor e mais rentabilidade para mim, mas assim, vem mais de trás ainda, mais de trás. É o papelzinho na bala, a bituca do cigarro que tu toca pela janela do carro, né? Não sei, vocês fumam ou não fumam, mas eu acho que a gente está acostumado a ver. Eu estou indo, dirigindo, dali um pouco eu olho, o da frente lá tô com uma bituca, né? Eu digo, cara, leva para casa, guarda, já que tu quer fumar dentro do carro, leva para casa, o lixo é teu, né? E já começa por aí. Então, se a gente não fizer essas práticas que são mínimas, mas que repercutem muito, é muito grande, então o volume é muito maior do que a gente pensa. As práticas sustentáveis vão muito além da tecnologia que a gente vai investir lá,
né? Então vale para todos, vale para a cidade, vale para o campo, vale para a indústria, para todo mundo. Se a gente não parar e pensar e repensar a nossa educação, né, nós vamos continuar vivendo com os caos, com essas tempestades que vêm e abrangem do nada. Então acho que tem mais para pensar do que nós dizer assim, é só plantar com menos carbono. Com certeza, são práticas sustentáveis, mas tem coisa mais atrás lá ainda que tem que amadurecer na cabeça, que a gente tem que amadurecer isso. A utilização realmente, não, que nem a Lisandra coloca, essa questão do lixo, a gente viu muito isso, né? Então, eu acho que fazer essa separação e tudo isso é muito importante. Mas eu vou um pouco além na questão, por exemplo, né? O pessoal fala muito dessa questão dos nutrientes do solo. A gente sabe que se perdeu muito ou teve acúmulo. Cada área que tu faz lá análise de solo, a gente tem observado uma relação diferente. Então, tá muito diferente. Eu não consigo dizer que na propriedade do lado tá com a mesma situação. Não, porque aconteceu, os fatores, eles foram muito diferentes. Aí, a gente se perguntou muitas vezes, e se o produtor tivesse uma planta de cobertura que tivesse segurado esse solo? Né? Que é uma prática de manejo mais sustentável, que vai fazer a ciclagem dos nutrientes. Né? Só que como implementar isso? Existem muitos fatores. Por exemplo, se a gente pega uma área, solos, terras mais baixas, né, que são as nossas várzeas aqui, tem condição de botar planta de cobertura? Tem. Qual o volume de planta de cobertura? Qual a massa? Porque talvez vai prejudicar lá na semeadura da outra cultura. Então, é bem bonito falar. Mas e na prática? Como que a gente vai fazer isso? Né? Então, a sustentabilidade está aí. Nós estamos... Né? Empresa, sim, nós já temos produtos que são sustentáveis. Tá, mas lá dentro da propriedade, como que a gente vai fazer com que esses manejos se interligam, contribuem? Então, como que eu vou utilizar? Qual planta eu vou utilizar? Em que momento? Então, eu vejo que ainda falta isso. Muitas vezes, no primeiro ano, o produtor faz. Mas e por que ele não repetiu no segundo? Porque eu volto naquele ponto, porque ele não viu o retorno econômico, que ele precisaria de um ano para o outro para se manter. E aí o que acontece? Muitas vezes esse retorno ele vai acontecer daqui 4, 5 anos, porque ocorre uma construção no solo, tem a ciclagem de nutrientes, eu mantenho um solo mais ativo, mais vivo, quimicamente, fisicamente e biologicamente. São os 3 parâmetros que a gente precisa, né, quando a gente fala em solo e sustentabilidade. Mas é difícil o produtor ver isso, né? Então seria fazer um manejo rotacionado? Numa área maior tu consegue, mas numa menor tu não consegue. É como entrar com essa tecnologia. Então, eu ainda vejo que nós temos que pensar em alternativas para o produtor menor e como levar isso e estender para o produtor maior. Né? Então, nós temos ainda um gargalo muito grande. É bonito, eu acho que é uma coisa que vai ganhar força, mas ainda falta muito compromisso de todo mundo para fazer a questão girar mesmo. Mas aí, colocando assim, mais um ponto... Na cobertura, o que aconteceu com nós aqui, muitas das lavouras estavam cobertas. Sim. Né? Então, aí dizer que não houve o manejo, houve o manejo. Houve. E o manejo não segurou, né? Porque não é a questão de segurar o que tem de propriedade na terra, né? De produto na terra. Mas veio a água e levou tudo. Isso. Levou o produto, levou o produto, levou o manejo, levou o solo e só veio... Aí diz assim, será que é bom? Será que tem algum... Não, tu não sabe, porque virou um piso. Muitas lavouras têm mais de metro de lixo por cima, de terra, de galho, que não tem. Tem gente... O pequeno produtor não tem condições de limpar aquilo ali. E o grande já está remando, tu imagina o pequeno. Né? Então, não é só uma questão da cobertura do solo. Claro que tem a cobertura, aquela que ficou por baixo lá, alguma coisa ainda. Mas até tu chegar lá para plantar, muitas lavouras realmente não vão ser plantadas esse ano. Não tem como entrar. Não tem como ela produzir. Porque por mais que tu faça a análise de solo, aquele solo nunca foi dali. Nunca passou por ali, né? E o que tinha de bom naquele solo, que a gente vem vindo, tu vem de 2, de 3, de anos plantando ali,
vem colocando o fertilizante, porque querendo ou não, o fertilizante fica de um ano para o outro e de outro ano ele vem um pouquinho, ele sempre fica. Porque assim, uma chuva, uma água como veio agora, nunca tinha vindo. Né? E a gente já vem fazendo essas práticas sustentáveis porque a gente não usa mais lavrar uma lavoura, arar, não se usa mais, hoje é plantio direto. Então tu já está sustentando, tu já está fazendo uma prática sustentável para agredir menos o meio ambiente. Só que daí aquela prática de dizer assim, tu tem que botar a cobertura, não vai te dar o retorno. Dá o retorno. Porque a gente tem a cobertura do solo, tu bota pastagem para fazer a cobertura, porque tu precisa da cobertura para poder plantar uma safra de verão. Se tu não tiver cobertura, ela não vem. Né? O nosso sol hoje está muito quente, torra a semente, já era. Mas então, assim, o caos que hoje se instalou não é só pela falta da cobertura do solo. Não, né? mas é uma prática que a gente pode utilizar daqui para frente para tentar fazer a recuperação. É uma das maneiras. A gente teve um evento extremo, né? Um evento extremo que realmente danificou muito o sistema. Então, o sistema está degradado. É como a gente agora, daqui para frente, tentar recuperar, né? E aí a gente entra muito nesse, o sistema de plantio direto. Mas eu estou fazendo a rotação certa? Como que é o meu sistema? Tu entende? E uma questão que a gente vê muito tipo, o produtor no primeiro ano fez uma cobertura, mais ou menos, no azevém, botou o gado. Talvez degradou mais ainda o sistema, porque não é de forma correta. Mas pelo menos fez, tentou, investiu de alguma forma para tentar fazer essa manutenção, né? E aí a gente vê todo esse lado. Dá retorno? Dá, mas leva um tempo, tu entende? E muitas vezes o produtor, ele não consegue ver que tem esse tempo de retorno, né? Então ele precisa pro outro ano ter dinheiro para girar. Sabes que dividindo aqui com o nosso telespectador, uma das pautas que mais tem chamado a atenção para aqueles advogados que atuam no agronegócio é que nós, ao nos depararmos com contratos de arrendamento, contratos de parceria rural, até mesmo contratos de compra e venda ou promessa de compra e venda de campos, uma das questões que é necessárias, que hoje se peça, é um laudo técnico a respeito da propriedade e também cláusulas previstas no contrato a respeito da manutenção e da entrega do solo após o cultivo em condições sustentáveis, porque não é incomum nós vermos situações onde há o esgotamento do solo e posteriormente ao término do contrato a pessoa não consegue plantar mais nada ali. Porque simplesmente a pessoa, o produtor, o que arrendou, ele vai extrair todos os nutrientes. 1, 2, 3 anos, ok, tu vai ter a tua produtividade. Por quê? Porque talvez aquele solo ali tinha uma reserva. Só que aí, qual que é a questão? Tu não colocou novamente, tu extraiu o que o solo tinha. Imagina para recuperar esse solo em questão de nutrientes. Tu vai ter um pH baixo, extremamente ácido, onde tu não vai conseguir ter a disponibilidade de talvez uns nutrientes que estão ali, que vão ficar retidos. Então, talvez a prática de fazer o calcário, o produtor não faz. Então, tu já começa que o básico não foi feito, né? Então, tu imagina a degradação dessa área. Então, realmente a gente vê isso de muitos produtores não fazer investimento nenhum, porque está utilizando o bem do outro, né? E quando entrega o produtor que arrendou, ficou totalmente sem amparo nenhum. Exato. Outra pauta também que eu acho que foi falado aqui pela Lisandra é a questão da mão de obra no campo, né? Como isso é uma reclamação recorrente, né? Nós vemos, claro que uma das pautas do programa de hoje é trazer essa questão do empoderamento feminino, a questão da relação entre as mulheres e o agronegócio. Mas como tem chamado a atenção a falta de mão de obra ligada ao campo, né? Qual é a percepção que vocês têm em relação a isso? Claro, muito mais ligado, eu não digo tanto essa questão tecnológica, né? De mulheres que agrônomas, engenheiras agrônomas, né? Ou mulheres que estão assumindo os negócios ligados à família ou que são proprietárias de imóveis rurais, né? São pecuaristas, enfim. Mas eu digo a questão daquela mão de obra mais braçal, como nós temos uma reclamação corriqueira e como está sendo difícil encontrar essa mão de obra, né? E aí, falando com alguns clientes que atuam no agronegócio, vem à tona essa questão da falta de escolas ou enfim,
pensar a população da cidade para prepará-las para essa nova realidade. Porque, como tu bem colocaste também, hoje em dia quem planta tem que entender um pouco sobre tecnologia, tem que entender um pouco sobre, enfim, georreferenciamento, né? As questões, já foi o tempo que era só um trabalho braçal, hoje em dia é um trabalho muito bem remunerado, mas mesmo assim a falta de mão de obra. Não sei qual é a percepção que vocês têm a respeito desse tema. Não, hoje em dia, se tu não te atualiza, né, então tu fica para trás. As tecnologias estão aí. Eu sou da época que não existia o tal do Bolsa, né? Hoje em dia, a tal da Bolsa é complicado, porque os colaboradores do campo ficou mais complicado ainda por causa disso, porque até eles também têm as bolsas, né? Então, eles preferem ficar em casa, recebendo, do que trabalhar. E se tu não colocar tecnologia, não tiver um trator com ar-condicionado, com piloto, tu não acha mais ninguém. Então, aquele braçal, isso aí tu não vê mais. Hoje em dia, assim, ó, só o pequeno do pequeno mesmo, porque ele não tem condições de comprar uma tecnologia. Mas senão, e a gente, os produtores mesmos, os proprietários, a gente tem que estar sempre se atualizando. Né? Sempre quando tem alguma palestra, algum curso, ver novas tecnologias, novos fertilizantes, novos produtos, lançamentos novos, sementes novas. Então, a tecnologia está aí para a gente agredir menos o meio ambiente. E a gente tem que estar sempre se atualizando. E assim os colaboradores também. Hoje em dia, tu não consegue um colaborador, né? Escola para fora, está complicado. É o mais complicado. E o colaborador, para ele ter uma estrutura, para ele ter um estudo, é mais difícil ainda. Mas assim, a gente acha bastante e a gente dá o recurso para estudarem, para fazerem os cursos. Sempre quando tem, eu acho que as palestras são muito bem-vindas, né, e muito importantes, tanto que quando tem a gente sempre leva, e eu acho o pessoal carrega também o seu colaborador, leva nas palestras. Não é só o churrasquinho depois da palestra, né, mas tem que levar, tem que atualizar. Porque, querendo ou não, são tecnologias que vêm para melhorar, vêm para facilitar a vida da gente. Então, tu tem que dar esse apoio e a gente, né, precisa desse apoio das multinacionais, porque é elas que vão trazer, porque, infelizmente, o nosso governo aqui, ele não dá esse recurso da gente ter as tecnologias aqui, mas as multinacionais trazem muita tecnologia para nós. Então, isso tudo auxilia o campo, auxilia a gente ter colaboradores que facilita a vida dos colaboradores, porque tudo que facilita é melhor para eles. O conhecimento deles é melhor. Porque hoje em dia, tu chegar lá, eles entendem também. Uhum. Eles acompanham o agrônomo que vai lá na lavoura, eles acompanham o agrônomo junto e eles estão ligados nesse ponto aí. Claro, entre aspas, quem quer. Né? Porque tem aquele lá que fica sentadinho esperando o salário no final do mês. Mas eu acho que hoje em dia, quando a gente vai nas feiras, vai nas palestras, tu vê o produtor com o seu colaborador do lado e ele está interessado e ele quer ver uma tecnologia melhor. Ele vai lá e diz, vamos investir nisso aqui, tu viu, aquele lá tem uma nova tecnologia. Eu acho que aquele produto que ele tem lá vai dar maior retorno. Porque a gente vai poder plantar numa época de seca ou de chuva, então vai ter retorno, a produtividade vai ser melhor. Eu acho que o campo já está virando assim, ele já está fazendo aquele ciclo, assim, sabe? O colaborador, o produtor já está mais interligado. Eles já estão trocando mais essa experiência. Não é só aquela coisa assim, eu que mando aqui, né? Mas eu acho que já está uma troca da experiência, já está mais amigável a condição entre eles, né? Não, e o acesso à informação hoje, ela está bem mais fácil, né? E rápida também. Então eu vejo isso, tem que ter muito essa questão de estar motivado, de ter a vontade de buscar essa informação. Não basta ter a informação, mas ela está muito disponível. Eu vejo toda essa questão das empresas, elas geram muito conhecimento e levam esse conhecimento. Então, tem muito esse lado também, né? De ter essa formação. A gente tem, na cidade mesmo, vários cursos técnicos que podem auxiliar, né, os colaboradores a ter. Mas tem que partir também dele, de ter a vontade e ser absorvido depois no mercado de trabalho. Perfeito. Gente, e para finalizar o nosso programa, eu gostaria, a gente sabe que tem
inúmeras mulheres que nos acompanham, né, o podcast, e talvez muitas delas também tenham essas dúvidas. Vou ter que assumir a propriedade dos meus pais, vou ter que, né, estou me formando em curso de agronomia, o que eu posso trabalhar e tudo mais. E aí a questão o agronegócio, ele aceita as mulheres? Qual é a percepção que vocês têm? Qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar a respeito dessa relação entre o agronegócio e as mulheres para os nossos ouvintes? Bom, agradecer mais uma vez estar aqui de novo, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. O agro, hoje, ele tem espaço para todo mundo, né? A mulher, hoje eu estou aqui como produtora, mas também sou mulher, sou mãe, né? Então, assim, tem lugar, tem espaço, basta querer. Tem que dar o primeiro passo. Não é... Hoje tu não é mais tu dizer assim, a mulher tá lá fora, no campo, né? Lavando roupa lá, isso aí não existe mais. Ou tá lá, unha mal feita, sem maquiagem, não. Isso aí varia de pessoa para pessoa, né? Isso tu tem que manter. A feminilidade é de pessoa para pessoa, né? Eu consigo trabalhar lá, mas a minha feminilidade eu não deixo, né? Eu sempre vou para lá, meu batonzinho, meu gloss ali, a minha unha bem feita, isso aí eu não abro mão, né? Então eu acho assim, tem espaço? Tem. A mulher é feminina, a mulher é delicada, a mulher ela combina com o campo, né? Ela é mais uma rosa, mais uma flor lá no meio daquele verde. É bonito, é bom. Eu acho que tem espaço para todas. Tem espaço para as novas que estão vindo aí, as novas gerações merecem isso, a gente merece essas novas gerações. Então, tem que investir? Tem que investir no campo, tem que investir em tecnologias, em qualidade, a qualidade de vida, a gente merece isso, né? Então, os nossos filhos que estão vindo aí, essas novas gerações, tem espaço para todo mundo. A mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser. Essa é a minha mensagem para vocês. Tá? Muito obrigado mesmo. Bom, eu também queria agradecer, né, mais uma vez o convite. Muito bom estar aqui, né, Lisandra, Rafael. E realmente, né, eu sou filha de agricultores, né, então com 14 anos decidi que eu queria fazer agronomia, né, porque sempre tive a oportunidade de acompanhar meu pai na lavoura, né, então aquilo para mim era a maior alegria. E eu fui para um lado acadêmico, né? Eu gostaria, na época, eu fiz mestrado, doutorado, sou pós-doutora, queria dar aula, né? Seguir o meio acadêmico, mas tive a oportunidade. Eu sempre digo que as oportunidades, né? Elas nos levam aos caminhos que a gente às vezes não imagina. E aí entrei, né? Ingressei na Yara. E hoje eu posso dizer, eu sempre digo pro pessoal, eu sou muito realizada, eu me encontrei no meu trabalho, no que eu faço, né, de levar essa questão do conhecimento, tentar ajudar um pouquinho, né, as pessoas a ter uma visão diferente, e todo dia a gente está aprendendo no campo. Por exemplo, se eu for lá na propriedade da Lisandra, com certeza eu vou aprender muito mais com ela do que talvez alguma coisinha que eu possa fazer a diferença na propriedade dela. Então eu vejo que a gente tem muito essa oportunidade. E o que eu, assim... Já teve, tempos atrás, com certeza já foi mais difícil o acesso da mulher no agronegócio. No entanto, que a minha turma de agronomia, nós se formamos, era 35 alunos, apenas 5 gurias. Então, 30 homens, né? Isso 2014. Mas hoje a gente vê que mudou muito. Nós temos quase 50%, 50%. E o que eu vejo, assim, que a gente tem ganhado o nosso espaço de merecimento, tá? Porque a gente é muito esforçada, eu sempre digo, mulher faz muito bem feito o seu trabalho, e não é só no campo, porque a gente trabalha e, além disso, a gente tem a questão da casa. Muitas vezes a gente dá conta, eu não tenho filhos ainda, mas dá conta dos filhos também. Então, eu vejo isso, né? A gente é multitarefas. Então, isso é muito importante, assim, e não tenham medo. É esse o recado. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Muitas vezes a gente acha que não é capaz, somos muito capazes. Os desafios, eles estão para a gente conseguir vencer e dizer lá na frente, nossa, eu consegui. E ter orgulho de ser do campo, ser do agro, isso faz toda a diferença. De dizer, nossa, eu sou do agro, eu cheguei até aqui, eu vou continuar, vou seguir porque eu tenho um propósito. Eu acho que nós mulheres, a gente
somos fortes e temos um propósito muito Somos grande. muito motivadas. Motivadas em todos os setores. Tá bem, gente. Então, só agradecer a presença de vocês, Lisandra da Rocha, Raquel Schwartz, parabenizá-las pela trajetória de vocês, né? Faço das palavras de vocês minhas palavras, concordo plenamente que o lugar da mulher é onde ela quiser e enfim, que outras mulheres se inspirem em vocês para que a gente possa cada vez mais ter no agronegócio também mulheres brilhando, tá? Essa é a finalização do nosso programa Campo Afora Podcast. Voltamos no próximo programa. Muito obrigado. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast, oferecimento Grupo Spray Solutions, startup voltada para o agronegócio, presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center.